Olá, eu sou o pastor Alberto Rodrigues e estou aqui com mais uma mensagem gravada em vídeo para edificação de todos aqueles que amam a palavra do Senhor. Hoje nós vamos falar sobre um tema, não vamos tratar como estudo, mas uma palavra de fé, uma palavra de renovação, de desafio, uma palavra para tirar da zona de conforto. Nós vamos falar de um tema importante. Se você quer mudança, faça a sua parte. A palavra do Senhor nos diz em Romanos 12, 1, 2, pela King James atualizada. Portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto espiritual. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Um estudo completo desse, eu tenho 2 vídeos que podem abençoar a sua vida com detalhes, inclusive um deles com ilustrações, então vai ser importante. Hoje nós vamos tratar de uma outra forma isso, né? Às vezes é um vídeo curto, mas ele é para reflexão. Tem muito cristão que fica contente com uma mudança de ambiente, nós gostamos disso. Para fazer as coisas novas, diferentes, se sente feliz, considera essas mudanças como a obra de Deus. Você está num lugar cheio de problemas, dificuldades, e o que você faz? Vai para o lugar, você é badalado, logo tem coisas diferentes, pessoas diferentes, e isso é a obra de Deus para essas pessoas. Mas Deus não cuida da aparência do homem, esse é o detalhe. E a maioria hoje, infelizmente, da Igreja de Cristo, especialmente aqui no Brasil, a única coisa em que ela investe não é o tratamento que ela não investe, é no tratamento de caráter. Isso, infelizmente, porque simplesmente não se faz discípulos. A única forma de se trabalhar é fazendo discípulos, é tendo acompanhamento. Então, teriam aquelas 2 perguntas cruéis. Você é um discípulo? Você tem discípulo? Isso por si só já responde tudo. Mas vamos lá. Eu vou ilustrar como fazer a sua parte é fundamental. Entender, nós gostamos de tirar as coisas e fazer coisas diferentes. Vamos ver se nem sempre isso é positivo. Eu vou contar para vocês a fantástica lição dos lobos de Yellowstone, nos Estados Unidos. Deuteronômio 20, capítulo 20, versículos 19 e 20, diz assim: pode acontecer que vocês fiquem cercando uma cidade muito tempo e que demorem a conquistá-la. Neste caso, não derrubem as árvores frutíferas que houver ali. Comam dos frutos, mas não cortem as árvores. Será que elas são seus inimigos para que vocês a destruam? Mas podem derrubar as outras árvores, as que não são frutíferas, e usem os troncos no cerco da cidade até que seja conquistada. Né? Como sempre, Deus dando as suas instruções. Esta é a primeira lição de sustentabilidade ambiental que temos. Quando o próprio Deus, como Criador da natureza, ensina a Israel a não cortar as árvores frutíferas e retirar para o seu uso na construção das árvores que não dão frutos. Cortar o necessário. Israel aprendeu a fazer a sua parte. Aqui já podemos ver a importância das árvores para o ecossistema e o meio ambiente, ainda que não seja esse a questão aqui, mas como vai envolver isso, nós estamos trazendo. Nós vivemos dizendo que queremos mudanças. Muitas vezes dizemos isso, né? Hoje em dia nem sei se todo mundo está com essa ideia, mas enfim. Mas a melhor coisa que um evangélico moderno consegue mudar é de igreja, ou como o correto é de congregação. A igreja só tem uma, então ele muda de congregação. É a melhor coisa que se consegue fazer hoje, nada mais. Muitas vezes nós excluímos justamente aquilo que poderia nos ajudar nas mudanças. Procuramos áreas onde sejamos um sucesso, sejamos bajulados, badalados. Isso é próprio do ego do homem carnal. Uma das mais lindas, impactantes e poderosas lições que conheci, eu vou lhes contar agora. Os lobos foram excluídos do Parque Nacional da Yellowstone, nos Estados Unidos, por 70 anos. Trata-se da história de como o Parque Nacional da Yellowstone, nos Estados Unidos, ganhou nova vida após um programa de reintrodução de lobos em 1995, portanto eles foram excluídos em 1925.
O ser humano tem um senso de destruir os recursos naturais, os animais, e de querer corrigir a natureza que Deus criou de forma perfeita, harmônica e maravilhosa. Quando não gostamos, quando não está do agrado do nosso ego, excluímos, caímos fora. Nós procuramos sempre um agrado do ego. Quer dizer, a aparência é que nos importa. Com isso, houve um aumento descontrolado no número de veados, que reduziram a maior parte da vegetação local. Como eles são herbívoros, né? Começaram a comer planta à vontade, né? O parque ficou destruído e muitas vidas animais desapareceram. Os rios com as erosões diminuíram e ficou uma devastação desoladora. Foi então que foram introduzidos em 1995 alguns lobos, mas mesmo sendo poucos, seu impacto foi marcante. É só fazer a sua parte, não importa a quantidade. Os lobos mataram alguns veados. Isso não é o mais importante. Os lobos mudaram o comportamento dos veados. Eles passaram a ter uma outra forma de agir em função que agora tem inimigos naturais. Os veados deixaram de ir aos vales e desfiladeiros, para não ser presa fácil. E os vales e desfiladeiros então começaram a regenerar-se com o verde das árvores. E com as árvores de volta chegaram os pássaros e os castores, esses maravilhosos engenheiros da floresta que o Senhor, nosso Deus, criou. Os castores represaram os rios construindo diques e assim geraram habitats para outras espécies de animais. Em pouco tempo havia lontras, ratos, peixes, patos, anfíbios e aves, répteis e até ursos que ajudaram os lobos se alimentando dos veados. Os lobos também mataram alguns coiotes e, como resultado, o número de coelhos e camundongos aumentou. E com isso vieram os falcões, as doninhas, as raposas e os texugos. Mas o mais importante foi que os lobos mudaram o comportamento dos rios. Em resposta aos lobos, eles começaram a serpentear menos, porque havia poucas erosões graças às árvores que nasceram. Mais piscinas naturais se formaram, cascatas surgiram, todas as mudanças sendo ótimas para o habitat da vida selvagem. Coisa linda. As águas mudaram e se adaptaram em resposta aos lobos. E a razão foi que a regeneração da floresta os estabilizou, deixando-os fixos em seus cursos. Enquanto o ser humano destrói a natureza, desmata as florestas e mata os animais e acaba com a água potável, assim os lobos mudaram o ecossistema do Parque Nacional de Yellowstone, a sua geografia e a sua paisagem natural. O fato surpreendeu diversos especialistas que temiam o programa de reintegração dos lobos. Até mesmo o Serviço Nacional de Parques não era favorável a essa medida, o que prova que os homens não entendem nada da criação do Senhor, não. Com o título A Incrível História de Quando a Ciência se Curvou Diante da Soberania da Natureza, o site social Fly divulgou o vídeo sobre os lobos que vocês podem assistir pela internet. Hoje está facinho, né? Essas informações. Os lobos apenas fizeram a sua parte. É assim que começa todo o processo de uma mudança, seja na sua vida, na sua família, na sua igreja, na sua congregação, no discipulado, na cidade, na sua comunidade, no seu país, não é? Com o seu discípulo. É assim que começa. Você não deve tirar os lobos que te atrapalham. Muitas vezes é isso que a gente faz. A gente procura sempre cair fora, né? É o nosso segredo, infelizmente, para o mal. Faça a sua parte. Esta é a fantástica lição deixada pelos lobos. Faça apenas a sua parte. E está de acordo com as Escrituras Sagradas. Eclesiastes 9:10, a parte A diz: tudo o que você tiver de fazer, faça o melhor que puder. Faça a sua parte, faça o melhor para Deus. Isto é, deixe Deus tratar sua vida e mudar sua maneira de pensar e de agir. Se você quer mudança em sua vida, faça a sua parte, como os lobos fizeram. Fugir, ficar esperando cair do céu. A vontade de Deus é realizada, geralmente nos lugares mais difíceis e nas situações mais adversas. Mas o ser humano procura sempre as facilidades, o caminho mais fácil. Salomão estava vivendo o maior sucesso que um rei jamais sonhou. Era multimilionário para o seu tempo, respeitado e admirado pelos reis das nações, tinha tudo o que o seu coração carnal desejava. Ele era o cara.
Seus pecados nunca foram apontados, porque todos ao seu redor somente tinham interesse nos seus dons e no seu dinheiro. Ele estava ladeado de bajuladores, de gente interesseira. Salomão fazia o maior sucesso. E nessa fase, ele adorou a Astarote e a Moloque, que são principados demoníacos. Deus não estava mais com Salomão. Quem busca o sucesso encontra o diabo. Você tem que buscar a obediência a Deus. O sucesso pode até ser fruto de uma vida de obediência. Mas buscar apenas o sucesso, com certeza você não vai encontrar Deus. Jesus foi deixado de lado. Olha lá a comparação. E o povo escolheu um ladrão e líder de rebelião, um revolucionário. Vocês já imaginaram? Com tudo que Jesus fez, estava lá ele diante de um ladrão, um corrupto, um líder revolucionário. Escolheram o bandido e não a Jesus. Que fracasso. Tudo que ele ensinou, tudo que ele fez. Jesus foi condenado num tribunal injusto. Mais ou menos como acontece aqui no Brasil. Foi crucificado. Seus discípulos fugiram de medo. Um deles o traiu e foi se enforcar. Foi um fracasso total aos olhos dos homens. Mas Deus estava com ele. E desse fracasso aos olhos humanos, Deus realizou a obra da redenção humana e fez nascer a igreja primitiva, retratada em Atos dos Apóstolos. E por ela escreveu o Novo Testamento, através dos apóstolos. E ela evangelizou aquele tempo, fazendo muitos discípulos de Jesus ao redor do mundo, e o evangelho chegou até nós. O texto dos Receptos chegou pelo cuidado e o carinho da igreja de Antioquia. O seu sucesso e prosperidade financeira diante dos homens, mesmo que dentro da igreja, não significa que Deus esteja contigo, ou que esteja nisso. Se você não ouve não, mas está sempre badalado e prestigiado, mesmo com situações que precisariam de disciplina, correção, aí você vai ter que ser honesto consigo mesmo. Não importa se foi agora ou se foi lá atrás. Se as coisas erradas que você fez não passou por um processo de correção, de disciplina, de não, mas ao contrário, como Salomão, você foi exaltado para sucesso, você está vivendo na aparência. Não houve mudança. A mudança que Deus quer, houve uma mudança para os homens, não a que Deus quer. Em 1 Samuel 16:7, o Senhor diz assim para Samuel, quando ele foi escolher, queria saber como que ele ia encontrar o Davi. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê, como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Não era o irmão dele. Não adianta, não atenta para a aparência. Você está sem a correção de Deus? Olha o que a Bíblia diz. Livro de Hebreus, capítulo 12, versículos 4 a 8, ele diz assim: ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. E estáis esquecidos da exortação que como filhos discorre convosco? Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por ele é reprovado. Reprovação é fracasso. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Ele está falando dos tempos bíblicos, que Deus não mudou. Hoje não pode corrigir filho mais, está essa baderna toda aí, criando um monte de bandidos, assassinos de pais e mães. Mas para o Senhor que não mudou nada não. E ele diz no versículo 8, mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Então, você vive pulando, não está sendo disciplinado, você não é um filho de Deus, você é um bastardo. Jesus ouviu não, porque era filho. Quando ele pede para que Deus afastasse dele aquele cálice, não podia. O apóstolo Paulo ouviu não, pediu 3 vezes, porque era filho. Se você só ouve sim como resposta, aonde você está, você pode estar fazendo o maior sucesso entre os homens, mas você vive como um bastardo. João 5,44, Jesus disse para os judeus: como podeis crer vós os que aceitais glória uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? A glória humana é fácil. Você pode estar fazendo o maior sucesso, a maior badalação, sendo o cara aonde você está. Mas não quer dizer que isso seja de Deus e que Deus esteja nisso. Não.
Quem já leu aquele livro O Discípulo, o autor ele fala que ele fazia o maior sucesso, fazendo seminários e ensinamento por todos os continentes. Ele estava batalhadíssimo. E num dia de oração na sala dele, uma sala própria, o Espírito Santo falou: muito sucesso, hein? Diz, pena que eu não estou nisso. Ele parou com tudo e foi se refugiar num lugar onde ele pudesse orar a Deus para refazer. O sucesso não quer dizer que Deus esteja nisso, porque Deus não está interessado no teu sucesso. Deus está interessado na sua alma, no seu caráter. E muitas vezes o sucesso, como o de Salomão, estraga. Se um homem sabe como Salomão foi estragado, imagina a gente. Cuidado, a sua adoração e os seus louvores podem estar sendo iguais aos de Salomão, para Astarote e Moloque. Infelizmente. Porque para Deus o que importa é uma vida transformada, uma mente transformada. Tanta gente aprontando hoje dentro da igreja, tantos escândalos, pastores, líderes de ministério de louvor, líderes de jovem, uma verdadeira obra carnal. De que adianta tudo isso? Não é isso que Deus está interessado. Isso aí é para agradar homens, para ser louvado. As pessoas gostam de ser aplaudidas, estão mais preocupadas em agradar os homens do que a Deus. Fazer a sua parte significa aprender a obedecer a Deus e permitir que o Espírito Santo mude sua maneira de agir, especialmente que faça de você um discípulo. Romanos 8,14 diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E ser guiado pelo Espírito de Deus não é necessariamente para o sucesso, como Jesus foi guiado e foi guiado de uma forma dolorosa. Com Jesus não foi diferente. Hebreus 5,8, ainda Hebreus, o livro de Hebreus nos diz: embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Em Lucas 14:27, ele coloca assim, Lucas: e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim não pode ser meu discípulo. As pessoas interpretam errado se tomar a cruz. Cruz é obediência total ao Pai. Filipenses, Paulo fala que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Obediência, não é sofrimento. Ah, tadinho, que cruz que ele carrega? Não, a cruz que ele carrega tem que ser da obediência. A maioria não está carregando essa cruz. Está carregando uma estaca da rebelião e da desobediência. Mateus 7, 20 e 23, finalizando a mensagem, ele diz assim: portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então eu lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Se você não fez isso ainda e quiser nos ajudar na divulgação da palavra do Senhor, se inscreva no meu canal, acione o sininho de notificações. Se gostou, deixe o seu like e nos dê aquele apoio. Mas especialmente compartilhe essa mensagem e abençoe outras vidas. Porque Deus ama você, Deus quer mudar a sua vida. É importante que você faça a sua parte. Amém? Amém? Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo e no poder do Espírito Santo. Muito obrigado em nome do Senhor Jesus.